Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 4 e agora vamos falar de um tema importantíssimo dentro do direito contratual, que é a questão da onerosidade excessiva, a revisão judicial do contrato. Também vamos falar um pouco sobre um tema aí bastante interessante e que não tem previsão expressa no nosso Código Civil, que é a ideia da frustração do fim do contrato, e também outra aí que eu tenho um carinho maior, que é a ideia do inadimplemento eficiente do contrato. E vamos começar então falando aí de revisão judicial do contrato e onerosidade excessiva. Revisão judicial do contrato, nós já tratamos um pouco disso lá em Direito das Obrigações, em Direito Civil 3. Mas, em razão da proximidade dessa matéria com as questões de onerosidade excessiva, é importante que nós nos lembremos de algumas questões importantes. E uma delas é que a questão da revisão judicial do contrato permite que o juiz, cumpridos os requisitos próprios para tanto, que ele possa, então, reequilibrar as prestações, as obrigações havidas naquela relação jurídica obrigacional. Ou seja, ele vai poder, então, intervir fazendo a correção, por exemplo, dos valores ou até mesmo da quantidade de bens ou qualidade dos bens que devem ser entregues para que seja assegurado, assim quanto possível, o valor que seria real da prestação. Ou seja, aqui há uma autorização excepcional para que o juiz possa intervir na autonomia privada, para que ele possa, então, a bem de manter as partes numa relação equilibrada, para que ele possa fazer essa modificação das cláusulas contratuais. Então, para lembrar a esses requisitos da chamada então teoria da imprevisão, vamos ver aí na tela rapidinho esses dispositivos, o artigo 317. Olha só, ele vai falar que então quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. E veja aí que eu já destaquei para vocês na frente desse dispositivo que qualquer contrato pode sofrer revisão judicial conforme o artigo 317. Então, havendo esse desequilíbrio, essa desproporção manifesta entre o valor da prestação e o momento da sua execução, em qualquer contrato que seja, poderá então ser o juiz instado aí a se manifestar e a então reequilibrar a obrigação. Então, básico de teoria da imprevisão e que nós vimos já esses requisitos e que é importante relembrá-los. Então, que haja um contrato celebrado entre as partes, que haja uma desproporção objetiva e nítida entre o valor da prestação devida e o momento da execução, e um evento extraordinário e imprevisível, ou seja, entendido aquele que vai escapar daquela alha normal do contrato, ou seja, escapa daquela ideia dos riscos que são esperados, que possam acontecer aí, há uma probabilidade muito grande que aconteça com a execução contratual. Ou seja, a gente tem aqui uma alteração na base econômica objetiva do contrato. O que eu quero dizer aqui, então, é que para a revisão judicial do contrato, além de ter o contrato entre as partes e ter essa desproporção, ela tem que ser causada por esse evento extraordinário, esse evento aí imprevisível, que então, veja, não é algo que é esperado pelas partes, que não é dentro do curso normal da vida e que aquilo que elas projetaram no momento da celebração do contrato não acabou acontecendo no futuro. Então, os efeitos acabaram sendo diversos, as circunstâncias se alteraram e por isso, então, estaria autorizada essa revisão judicial do contrato, mantendo o contrato celebrado, né, mantendo então ele aí vigorando, mas agora com
uma nova proporção ou um retorno à proporção entre as partes. E veja, muito cuidado com essa ideia de evento extraordinário e imprevisível, que sempre deve se levar em consideração as circunstâncias do caso concreto. Por quê? Por vezes, pode haver sim uma desproporção muito grande entre o valor da prestação e o momento da sua execução, mas isto está dentro do risco da operação em si. Ou seja, está aí dentro da atividade que é desempenhada por uma das partes, por um dos contratantes, que pode levar a essa desproporção. Então imagine, por exemplo, um contrato de seguro que a seguradora talvez aí possa não ter calculado muito bem a extensão da indenização que teria que pagar pelo dano segurado. E aí o valor que é pago à seguradora pela cobertura do seguro não é nem um pouco proporcional ao dano que ela vai ter que compensar. Veja, aí provavelmente estamos dentro de uma situação do risco empresarial, o risco inerente à atividade desempenhada. E agora, então, a seguradora terá que assumir esse negócio, terá que assumir, portanto, essa sua obrigação, mesmo havendo essa desproporção. Tá bom? Então, sempre muito cuidado com a situação de fato em si. E reforçando essa ideia que a revisão judicial, então, ela é sempre excepcional, que ela só ocorre, então, nessas situações imprevisíveis, temos que lembrar do artigo 421-A do Código Civil, inserido pela Lei de Declaração de Direitos e Liberdade Econômica, que olha só como que ela acabou trazendo o regulamento sobre essa intervenção judicial, essa intervenção estatal nos contratos. Olha só, dizendo o seguinte, que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que, daí então, que as partes podem estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das suas cláusulas e pressupostos de revisão ou de resolução. Então, veja, as próprias partes podem aí determinar esses parâmetros para revisar ou resolver o contrato, e a resolução já vamos falar em breve. Também garantir a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. É a ideia do risco da atividade, que ela então deve ser respeitado, não é porque você teve prejuízo com aquele contrato que necessariamente houve uma desproporção nas obrigações, que necessariamente terá que ter intervenção judicial. Afinal, o contrato pode não atingir lá o objetivo esperado por você, você pode ter uma frustração, mas daí em razão das circunstâncias normais da vida que impedem você de alcançar o resultado mais eficiente, mais benéfico para você. E o inciso terceiro, que olha, vai trazer aí explicitamente isso que eu estou falando, que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Bom, muito bem. Veja então que a gente tem aí a revisão judicial como uma medida excepcional e uma medida então possível em situações imprevisíveis. E o Código de Defesa do Consumidor também vai fazer aí uma previsão específica para as relações de consumo acerca da revisão dos contratos de consumo. E aqui, de maneira muito mais ampla do que nós encontramos no regramento do Código Civil. Se o Código Civil fala aí de motivos imprevisíveis, extraordinários, para ter a desproporção entre as partes, veja como a redação do artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor é muito mais singela. Olha aí na sua tela. São direitos básicos do consumidor. 5. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Então veja que o artigo 6º, inciso 5º, pelo simples fato de termos aí uma cláusula contratual que estabelece prestações desproporcionais, ou seja,
fora de uma área normal de lucratividade do fornecedor em cima do serviço prestado ou do produto fornecido, é possível haver a revisão desse contrato. E veja, aí tendo essa prestação desproporcional, não justificável por uma margem de lucro, ou até mesmo uma revisão porque ocorreu um fato superveniente que tornou a prestação excessivamente onerosa ao consumidor. Ou seja, não precisa nem se falar de imprevisibilidade desse fato, basta que ele seja superveniente e torne a prestação excessivamente onerosa. E o consumidor já terá direito à revisão contratual. Então, veja, muito mais branda a regra consumerista do que é aquela regra que nós vimos para o Código Civil. Ok? Muito bem. Dito isso, podemos então agora partir para falar da resolução por onerosidade excessiva. E aqui sim, falando uma matéria já nova, perto daquilo que nós já tratamos sobre o artigo 317 em Direito Civil 3. E a resolução por onerosidade excessiva tem aqui uma história bastante interessante da sua formatação, da sua construção ao longo do tempo. Porque é o seguinte, nós já tínhamos desde a antiguidade algumas regras que relativizavam a obrigatoriedade do que foi pactuado nos contratos. Ou seja, regras lá que relativizavam o pacta sunt servanda. Então, tínhamos regras só que eram específicas para alguns casos previstos na legislação da época. Então, no Código de Hammurabi já tínhamos lá uma previsão específica sobre isso, tínhamos também no Digesto para os romanos uma regra aí, então, que trazia uma relativização da imutabilidade contratual, mas nada que fosse uma regra geral, ampla, genérica para quando os contratos tivessem um desequilíbrio. Aí então, percebendo a importância talvez dessa regra e que ela precisava de uma expansão, os juristas da Idade Média acabaram desenvolvendo uma teoria geral que as condições contratuais deveriam ser aí modificadas se as circunstâncias externas também se modificassem. Então, aí nós tínhamos uma expressão latina própria para isso, uma expressão extensa, né? Era contractus qui habent tractum successivum e dependentiam de futuro rebus sextantibum intelliguntur, né? Que ficou resumido para nós, muito mais fácil do que lembrar um brocardo jurídico tão extenso, a teoria ficou conhecida, reconhecida como a cláusula rebus sic stantibus. Ou seja, uma cláusula entendida aí pelos juristas da Idade Média, que estava implícita em todo e qualquer contrato comutativo. A ideia de que os contratos deveriam ser cumpridos, pacta sunt servanda, mas havendo uma excessiva onerosidade para uma das partes, havendo então uma circunstância que modificasse o equilíbrio original entre as partes, e essa circunstância não sendo aí previsível para essas partes, poderia ser feito um reequilíbrio dessa relação por meio da revisão do contrato, ou aí, no caso específico que a gente vai estudar da resolução por onerosidade excessiva, a sua resolução. As partes, então, desfazendo o contrato, voltando ao estado quo ante. Essa regra produzida aí na antiguidade foi, pelo período aí do século XVIII e século XIX, bastante esquecida. E por que esquecida? Porque aí a gente teve um período de individualismo mais intenso, um período de liberalismo também tendo ganhado muita força, e que o pacta sunt servanda ganhou muito mais prevalência do que qualquer ideia de modificação forçada, qualquer intervenção naquilo que foi pactuado entre as partes. Então, século XVIII e século XIX, tivemos aí um certo, vamos dizer assim, apagão da cláusula rebus sic stantibus. Até que,
no século XX, um evento muito intenso ocorreu na humanidade chamado Primeira Guerra Mundial, lá em 1914. E aí, com a Primeira Guerra Mundial, tivemos não só esse período horroroso de atrocidades e tudo mais, de mortes entre os países, mas também um período de extremo desequilíbrio econômico, de extrema aí, então, extremo problema, né, e de crise econômica no mundo inteiro, o que acarretou, obviamente, no descumprimento ou impossibilidade de cumprimento dos contratos da forma como eles estavam celebrados anteriormente. As pessoas estavam sem dinheiro, estavam aí sem bens, sem matéria-prima, estavam então sem condições possíveis para cumprir as suas prestações. E diante então dessas circunstâncias, houve aí então uma ressurreição, digamos assim, né? Foi ressuscitada a cláusula rebus sic stantibus, para então frear um pouco o princípio do pacta sunt servanda, para que então a gente tenha novamente esse reequilíbrio contratual. E o primeiro passo foi dado em 1918 pela França, pela lei Fayliot, que foi editada em 21 de janeiro de 1918 e que previu nela, né, a revisão dos contratos de carvão concluídos antes da guerra e que foram por ela alcançados. Ou seja, não sendo aí permitida a exigência de cumprimento do contrato pelo poder público se o contrato tivesse se tornado excessivamente oneroso, dadas novas circunstâncias de guerra, né? Então aí a gente teve essa primeira lei francesa que inaugurou aí esse retorno da ideia do rebus sic stantibus e que foi seguido depois pelos demais países. Na Inglaterra tivemos aí a previsão pela Frustration of the Adventure, e também tivemos na Itália também a retomada da cláusula rebus sic stantibus na sua legislação. E isso, então, ajudou na construção da chamada teoria da imprevisão, né? Que daí nós já vimos a questão da revisão dos contratos e tudo mais, e também permitindo a resolução na ocorrência desses acontecimentos supervenientes e imprevisíveis. E aí, essa tendência, obviamente, chegou ao Brasil. E daí nós temos no Brasil, então, a partir primeiro do Código de Defesa do Consumidor, aquele artigo 6º, inciso 5º que eu mencionei para vocês, e depois, expressamente no Código Civil de 2002, os artigos 478 a 480, bem como o 317 do Código Civil, que tratam aí da revisão e resolução agora por onerosidade excessiva. Com isso, então, vamos aí tentar compreender um pouco mais sobre essa regra prevista lá no artigo 478. Olha aí na sua tela. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. E os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Veja que aqui, então, nós temos muitas questões importantes a serem tratadas e entendidas sobre a resolução por onerosidade excessiva. Primeira delas, veja que não é aplicável a questão da resolução por onerosidade excessiva a todo e qualquer contrato, mas somente nos contratos de execução continuada ou diferida. Ou seja, aqueles contratos de duração que nós estudamos lá quando vimos classificação dos contratos. Ou seja, aqueles contratos que são cumpridos aí periodicamente, ou então a sua execução é deixada para momento posterior. Então, aqui a gente já tem esse primeiro importante requisito, que deve ser um contrato de execução continuada ou diferida
para se pedir a resolução por meio do artigo 478. Segundo, nós temos aqui também que a prestação de uma das partes deve se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra. E aqui eu preciso fazer com vocês um parêntese, né? Afirmar aqui uma coisa importante para vocês, que é o seguinte: ainda que seja exigido que haja uma excessiva onerosidade na prestação, a questão de ter extrema vantagem é criticada pela doutrina. E criticado porque fazer prova de extrema vantagem para a outra parte é muito difícil. Veja, por vezes eu não tenho acesso aqui aos ganhos da parte contrária, talvez aí até extratos bancários, eu não tenho um levantamento aí, um inventário do patrimônio dos bens, né, dos bens próprios daquela pessoa, para poder dizer que ela auferiu extrema vantagem com a onerosidade excessiva. E por isso, então, a doutrina tem interpretado que esse requisito da extrema vantagem, na verdade, é uma situação, né, uma circunstância aí acidental dentro da onerosidade excessiva. Ou seja, que você pode até demonstrar essa extrema vantagem, é até preferível, reforça o seu argumento, mas não é efetivamente necessário que seja feita essa prova, tá? E isso, ainda mais, está cristalizado no enunciado número 365 das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Olha aí na sua tela. Diz o seguinte, que a extrema vantagem do artigo 478 deve ser interpretada como elemento acidental da alteração das circunstâncias, que comporta a incidência da resolução ou revisão do negócio por onerosidade excessiva, independentemente de sua demonstração plena. Bom, então o enunciado aí 365, ele acaba por relativizar um pouco a redação do artigo 478, tá? E muito bem. E o terceiro elemento aqui necessário, o terceiro requisito, veja que é esse evento extraordinário e imprevisível. Ou seja, também aquela ideia de escapar da alha normal do contrato, do curso normal da vida, né? Alterando aquela base econômica objetiva do contrato. E que, da mesma forma que aconteceu lá com a questão do elemento da extrema vantagem, também a posição aqui doutrinária interpretando o que seria esse evento extraordinário e imprevisível. Por quê? Parece entender aqui que seja o fato tão somente que gera o desequilíbrio, mas parte da doutrina compreende também que, além do fato que gerou o desequilíbrio, é também entendido como imprevisível, extraordinário, as consequências que são produzidas por esse fato. Então, o fato em si até pode ser previsível, até pode não ser extraordinário, mas se as suas consequências, os seus efeitos produzidos são imprevisíveis e extraordinários, ainda assim poderia aplicar a regra do artigo 478 do Código Civil. E isso cristalizado também em enunciado das Jornadas de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, o enunciado número 175. Olha aí na sua tela. Então, a menção à imprevisibilidade e extraordinariedade, insertas no artigo 478 do Código Civil, deve ser interpretada não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas também em relação às consequências que ele produz. Muito bem. Com isso, então, podemos voltar aqui a olhar a redação do artigo 478, da última frase aqui do dispositivo, a segunda parte dele, que fala dos efeitos da sentença.
Vamos olhar aqui então, junto até com os requisitos e a ideia aqui da cláusula rebus sic stantibus. Veja, então a gente viu que tem que ser contrato de execução continuada ou diferida, a prestação tem que se tornar excessivamente onerosa e que tem que ser em razão de acontecimento extraordinário e imprevisível. E que daí então esse devedor poderá pedir a resolução desse contrato, ou seja, vai haver aí o desfazimento dele. E quando que vai produzir efeitos a sentença que decretar a resolução por onerosidade excessiva? Veja, a data da citação. E por que a data da citação? Porque é o momento em que o credor, aí no caso, tomou conhecimento de que as prestações, aí, seja de execução continuada ou a prestação diferida, ela se tornou excessivamente onerosa. Então, a partir de então, é que será contada a resolução. Porque foi a partir de lá que houve, então, a, digamos, reclamação do devedor pela desproporção entre as prestações. Tá? Aqui, só para um detalhe para vocês, para trazer, parte da doutrina, por vezes, critica essa parte final do artigo 478, que dizendo que talvez seja injusta a retroatividade à data da citação e não ao momento específico, de fato, em que houve a desproporção entre as prestações e que deveria então retroagir desde aquele momento em que foi em que começou a desproporção em si. Mas veja, se você deixar fora assim para uma situação de caso concreto, você pode ter complicações para dizer a partir de qual data houve aí o acontecimento extraordinário, imprevisível que de fato criou aí a desproporção entre as prestações. Porque algumas delas pode ser que, embora já tenha acontecido, né, tenha tido o evento extraordinário e imprevisível, elas ainda não teriam sofrido aquela desproporção, tendo aí impactado tempos depois. Então, em razão da dificuldade, por vezes, de precisar qual seria a data, parece interessante, e daí foi a regra adotada pelo legislador, do efeito da sentença, retroagir somente a data da citação. Bom? Muito bem. Com isso, então, podemos ler os próximos dispositivos que tratam de resolução por onerosidade excessiva. E que aqui, veja, que vai tentar acabar com a consequência da resolução, que é muito mais grave, porque acaba com o vínculo contratual, mas impõe talvez uma revisão contratual, muito mais branda, assim como acontece no artigo 317. Olha o 479. Ele diz o seguinte, que a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Então, veja, o réu aqui, ele pode não querer a resolução, que aqui no caso é o credor, ele não vai querer a resolução do contrato, então ele vai aí oferecer uma modificação da cláusula contratual, da condição, enfim, aquilo que for possível fazer para poder então voltar o equilíbrio entre as prestações e o contrato poder ser mantido aí produzindo seus devidos efeitos, tá? E o 480? Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Então, aqui num contrato que é unilateral, né? Nessa unilateralidade, havendo então aí esse acontecimento extraordinário e imprevisível, ao invés de pedir a resolução, é possível aí pedir a revisão para impedir a sua resolução. Bom? Muito bem. Pergunta que fica aí para vocês, né? Algo interessante de se saber de vida prática. Afinal, a onerosidade excessiva, a intervenção judicial no contrato, a sua revisão e resolução é comum de se acontecer? Veja, para contratos
de relação de consumo é até comum, em razão da maior proteção do consumidor que é hipossuficiente. Então, aí há uma maior atuação do Poder Judiciário para anular e modificar cláusulas consideradas abusivas e violadoras dos direitos básicos do consumidor. Nos contratos civis já é um pouco mais reduzido. Afinal, a gente tem a ideia aqui que os contratos são presumivelmente paritários. Embora possamos aí identificar alguns casos em que há resolução por onerosidade excessiva também nos contratos civis. Agora, nos contratos comerciais, contratos empresariais, a coisa muda um pouco de figura. E aqui eu digo com uma certa propriedade em razão de pesquisa feita por mim e por outros colegas aqui na minha época, eu estava fazendo a minha tese de doutorado, que nós lançamos esta obra aí que você está vendo na tela, Os Fundamentos Econômicos do Direito de Empresa, e que nela nós fizemos um levantamento estatístico da aplicação da regra rebus sic stantibus, da teoria da imprevisão, da revisão judicial do contrato, enfim, fizemos aí um levantamento bastante extenso entre 2002 a 2018 sobre a aplicação desses dispositivos nos contratos empresariais. E eu especificamente, nós dividimos o nosso trabalho, e eu especificamente fiquei aqui responsável pelos anos de 2015 a 2018. E veja só qual que foi a minha conclusão que eu vi aqui. Nós fizemos levantamento no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça de São Paulo. E pudemos perceber que no STJ, em 48 acórdãos que foram aí levantados, que fazia referência à teoria da imprevisão e tudo mais, apenas um sofreu revisão. E ainda assim, um contrato que não era exatamente empresarial, que envolvia também questões de direito administrativo. Tá? Então era mais um contrato administrativo do que um contrato empresarial. E no Tribunal de Justiça de São Paulo, encontrados 65 acórdãos nas câmaras especializadas em direito empresarial, né, nos contratos empresariais, e somente 9 sofreram revisão. E eram 9 assim, de situações evidentes, claras aí, que havia uma desproporção absurda entre esses contratos. E veja, 65 do total, só 9 apenas que sofreram revisão. Mostrando, então, que a tendência, pelo menos em contratos empresariais, é de que não haja intervenção judicial, que haja, então, manutenção da alocação dos riscos estipulados pelas partes. Bom? Muito bem. Com isso, então, encerramos a parte aqui sobre onerosidade excessiva, revisão judicial do contrato, e agora vamos falar de frustração do fim do contrato. Frustração do fim do contrato é uma modalidade, aí, talvez, de extinção do contrato que não se encaixa na impossibilidade de cumprimento do contrato, não se encaixa também em questão de inadimplemento, assim como também não se encaixa na ideia de onerosidade excessiva. E por quê? Porque aqui na frustração do fim do contrato, há, na verdade, uma extinção por ineficácia superveniente. Como assim ineficácia superveniente? O contrato, ele ainda pode ser cumprido. Há essa possibilidade de cumprimento do contrato, mas ele perdeu a sua razão de ser. E por quê? Porque o resultado dele é desinteressante para a parte, para o contratante. Ou seja, a finalidade em si do contrato era importante, era a razão em si de ele ter sido contratado. Mas, se essa finalidade deixa de existir, o contrato, mesmo podendo ser cumprido, ele se torna aí desinteressante e, por isso, poderia levar a resolução contratual ou até mesmo aí, em vez de resolução, até uma forma de revisão, alguma forma para se manter as partes de alguma maneira de forma equilibrada. Sendo mais comum, obviamente, pensar na resolução contratual
em si. Vamos só entender isso por meio de um exemplo. Isso aí até aconteceu algo semelhante no passado aí na Inglaterra, mas eu vou aqui transformar para efeitos mais, vamos dizer assim, contemporâneos para vocês entenderem o problema. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que em determinada cidade vai ter um desfile em uma rua. Então, vai ter lá um evento grande na cidade, de um desfile, e você se interessa em assistir. E você fica sabendo que tem lá um determinado apartamento com uma sacada, uma varanda, que permite que você assista de forma confortável, com uma boa visão, o desfile na rua. E você então não perde a oportunidade. Você resolve então aí alugar esse apartamento para poder assistir o desfile. E veja, essa finalidade está explícita no contrato, foi informada ao locador aí. E ele aceita numa boa. Eis que, dias depois da celebração do contrato, o desfile é cancelado por algum motivo. Veja só, você tem um contrato válido e pronto para ser executado na data que foi avançada. E veja, independentemente de ter desfile ou não, a locação pode ser realizada. Você pode então ficar lá hospedado naquele local, né, aproveitar a vista, ainda que sem o desfile. Então o contrato ainda pode ser cumprido. Mas para você que estava alugando com o intuito apenas de assistir o desfile, esse contrato ainda é interessante? Não é mais interessante. Então veja que você teve frustrada a finalidade do contrato em si. E se tem a frustração desse contrato, veja que parece que não há mais razão de ser, não há mais por que você querer a continuidade dele. Mas, como o contrato poderia ser cumprido, em regra geral, que nós temos aqui, ele na verdade estaria aqui numa situação em que haveria uma rescisão contratual por parte do locatário, né? Ou seja, ele estaria então talvez até inadimplente, ou seja, ele teria que pagar multa, ele teria que então cumprir as cláusulas que são aplicáveis a uma rescisão contratual aí prevista, né, no instrumento. Mas parece ainda assim um pouco injusto porque esse elemento externo deixou de existir. Então, houve a construção dessa teoria da frustração do fim do contrato, para que, se o contrato tivesse aí no seu conteúdo a finalidade e ela fosse frustrada por uma situação externa, né, alheia à vontade, à culpa das pessoas, fora daquela área contratual, então aí você poderia pedir a resolução desse contrato. Veja só os requisitos que são apontados pela doutrina. Veja, primeiro requisito, que seja aí um contrato bilateral, que a finalidade do contrato deve integrar seu conteúdo, que o contrato deve perder o seu sentido pela impossibilidade de se atingir a sua finalidade e que o evento que causa frustração deve ser superveniente, fora da área contratual e da culpa das partes. E também que não haja mora do contratante frustrado, até porque se estivermos dentro da mora, já estamos dentro do inadimplemento e não mais falamos de frustração do fim do contrato. Então veja, não há inadimplemento porque não há descumprimento do contrato em si. Não há mora, não há então atraso, não há então aí qualquer violação da prestação prometida em si. Não podemos falar em impossibilidade da prestação porque ela ainda pode ser cumprida. O contrato de locação, no exemplo que eu dei para vocês, ainda pode ser cumprido. E não é onerosidade excessiva porque não há aí desproporção entre o que foi pactuado entre as partes. Logo, aqui teríamos, digamos, uma lacuna dentro do nosso ordenamento justamente para essas questões de finalidade aí que integra o conteúdo do contrato. Então a doutrina desenvolveu essa teoria da frustração do fim do contrato para poder permitir, nesses casos, a resolução. Bom? Muito bem.
Tratado isso aí, veja que só para fundamentar, a doutrina daí vai levar isso em razão de princípio de boa-fé objetiva, pela função social do contrato, né, como fundamentos aí para poder a frustração do fim do contrato. Mas aí então, encerrada essa parte, agora vamos falar sobre o inadimplemento eficiente do contrato, que eu pessoalmente tenho aqui um gosto por esse tema, até porque foi minha tese de doutorado e livro aí publicado no ano de 2020, né? Veja aí na sua tela, né, sobre esse tema aí que eu discorri aí exaustivamente sobre ele, né? E o que se trata esse inadimplemento eficiente do contrato? Aqui nós estamos falando de uma situação de intersecção entre direito e economia, em razão da questão da análise da eficiência. Ou seja, que aqui eu estou vendo por meio de uma análise econômica do direito que, por vezes, é mais eficiente para as partes, trazendo ganhos para todas elas, que haja o inadimplemento ao invés do cumprimento do contrato. Ou seja, que é mais interessante e oferirá maiores ganhos para todos se o contrato não for cumprido. E veja, aqui então é uma tentativa de uma quebra de um paradigma muito grande, da ideia de que inadimplemento é uma coisa ruim por si só, já é valorado negativamente. Não, inadimplemento não é sempre ruim, que ele pode ser vantajoso para as partes. Vamos pensar em um exemplo? Vamos imaginar o seguinte, que eu celebro um contrato com você em que eu tenho que te pagar R$ 100 por um determinado produto. E se eu não quiser mais celebrar esse contrato, se eu for descumprir, eu tenho que te pagar uma multa de R$ 50. Eis que você, melhor dizendo, um terceiro, me procura aí, me procura então, querendo vender o mesmo bem, só que agora não por R$ 100, mas por R$ 25. Eu falo, nossa, uma extrema vantagem, vejo que o bem é de boa qualidade e tudo mais, e falo, bom, é mais vantajoso eu contratar com esse terceiro. Olha agora a operação econômica que a gente tem. Eu vou ter que desfazer o contrato com você. E para tanto, então eu te pago uma multa de R$ 50. Então você recebeu pelo menos aí R$ 50 pactuado por nós e que você entendeu que era um valor suficiente para cobrir seus prejuízos. Para isso é a ideia, inclusive, da multa. Então paguei R$ 50 para você. Agora, eu paguei 25 para o terceiro. Recebi o produto. Olha só como é que ficou. O terceiro recebeu os R$ 25 que ele queria. Eu tô com o produto que eu queria e você recebeu os R$ 50 aí da multa. E o total que eu paguei foi quanto? R$ 75. Menos do que eu pagaria para você se eu fosse cumprir o contrato com você. E no final, nós tivemos aí um acréscimo no bem-estar comum de todas as pessoas envolvidas. O terceiro recebeu um valor, eu recebi o produto que quis e você recebeu a compensação que você acreditava ser necessária para cobrir o prejuízo que você teria com a quebra contratual. Pronto, nós tivemos aqui um inadimplemento eficiente do contrato, porque então o inadimplemento, essa operação, serviu então para ter um maior ganho de todos, né? Aí, ao invés de ter perdas aí, simplesmente numa operação que eu teria que pagar mais para receber o produto e o terceiro não teria uma alocação de recursos mais vantajosa, mais eficiente, tá? Aqui um exemplo simples sobre isso, a questão depois vai ganhando uma maior complexidade econômica e tudo mais, que não cabe aqui eu tratar de tudo com vocês, até porque senão a aula duraria algumas horas a mais. Mas vamos então trabalhar aqui o conceito do inadimplemento eficiente, a definição que eu mesmo desenvolvi para o inadimplemento eficiente no Brasil. Olha aí na sua tela. A ideia aqui é a seguinte, então, que o inadimplemento eficiente é a operação que,
entre partes vinculadas por um contrato se traduz no cumprimento de obrigação diversa da essencialmente querida, seja por força do inadimplemento, seja por invalidade, seja por expressa previsão contratual, para perseguir ganhos ou evitar perdas através de contratação com terceiro, e que, ao final, as partes contratantes estarão em situação igual ou melhor do que estavam antes da celebração da avença. Vamos dissecar aqui essa definição? Vamos lá. Olha só. Primeiro, obrigação diversa da essencialmente querida. Veja só. Aqui, no exemplo que eu dei para vocês, a obrigação diversa foi o cumprimento da multa em si. Veja que o inadimplemento me leva ao pagamento da multa, que é o cumprimento de uma cláusula contratual que traz lá a penalidade. Então, eu cumpri uma obrigação diversa da essencialmente querida, sendo que essencialmente querida era o pagamento do preço do bem, lá do produto, para que ele fosse vendido, tá? Então, eu vou cumprir uma obrigação diversa, diferente daquela que seria a tida como nuclear, aquela que seria a que mais querida pelas partes, tá? Não falo principal para não confundir com a classificação de obrigação principal e acessória, que não é o caso aqui. Depois, que seja por força do inadimplemento, seja por invalidade ou seja por expressa previsão contratual. Que aqui eu quero dizer o seguinte, que é possível você verificar o inadimplemento eficiente do contrato, né? No caso do inadimplemento, que eu já trouxe aí para vocês, também pela invalidade, no caso de nulidade e anulação, feito o cálculo correto das indenizações e dos ganhos, é possível também você ter inadimplemento eficiente, ou então por expressa previsão contratual, no caso, por exemplo, de uma obrigação alternativa ou uma obrigação facultativa, que é também você tem a possibilidade de escolher a prestação que seja mais interessante para a realização de inadimplemento eficiente. E com isso, então, você tem maiores ganhos ou evita perdas com essa contratação com o terceiro. E aí você pode até estar pensando, mas isso não poderia ser, de certa forma, uma violação ao princípio da boa-fé ou até mesmo da função social do contrato? Veja que não. A defesa que eu faço aqui é que, na verdade, há uma promoção à boa-fé e à função social do contrato. A boa-fé, porque você não promove, você não dá continuidade a um contrato ineficiente, que trará prejuízos ao invés de benefícios entre as partes. E que você estará, na verdade, cooperando com a parte contrária, você estará informando ela, inclusive abrindo uma possibilidade de renegociação mais vantajosa no momento em que você realiza essa operação do inadimplemento eficiente. Então veja, o simples fato de eu informar que eu vou contratar com o terceiro e não mais com ele, pode abrir a possibilidade do contratante original de ele querer aí uma renegociação para manter a venda. Ou até mesmo pode aí com essa informação, com essa cooperação, essa pessoa começar a realizar operações substitutivas, se preparar então para vender por uma outra pessoa ainda e oferir maiores ganhos ainda, né? Então, na verdade aqui eu estou promovendo mais ainda um bem-estar comum, né? Um ganho social maior com essa operação. E além disso, a função social do contrato não está aqui sendo violada porque a função social também protege o mercado como um bem jurídico. E isso fica muito evidente porque temos uma lei da concorrência de proteção do mercado em si. E daí então não há sentido em proteção de uma operação ineficiente e um contrato que não irá trazer maiores ganhos para o mercado, não trará benefícios internos e externos à relação contratual. E veja, aqui não se fala até mesmo em intenção de prejudicar terceiro, o que poderíamos pensar se não haveria, por exemplo, aqui uma violação à tutela externa do crédito ou aquela ideia da teoria do terceiro cúmplice. Não, porque o terceiro está oferecendo de boa fé, está oferecendo no mercado a prestação, a possibilidade de celebração de um negócio jurídico, de um contrato.
E agora, isso por si só não mostra uma ideia de tentar então aliciar um dos contratantes. Ele, na verdade, está vendo uma melhor oportunidade. O aliciamento, se constatado, aí é uma situação diferente. Estaremos falando, na verdade, de um oportunismo. E aí sim, vedado pela função social do contrato. Tá? Por isso que é muito importante não confundir inadimplemento eficiente do contrato com oportunismo no contrato em si. Porque o oportunismo, veja aí na sua tela, ele é identificado, primeiro, pela assimetria de informações ou de poder entre as partes. Então, uma parte sabe de mais e a outra sabe de menos, ou uma tem mais poder do que a outra, e que essa assimetria seja explorada por quem dela é favorecido para dela extrair vantagens em detrimento da parte contrária, a ponto de atrair a intervenção estatal e incentivar medidas futuras de proteção contra este comportamento. Então, aí sim estaríamos falando de oportunismo, porque estaremos falando então de um aproveitamento de uma das partes da assimetria, da falta de informação, da falta de poder da outra, extraindo vantagens a custas dela. E não é isso que acontece no inadimplemento eficiente. Tanto que o inadimplemento só poderá ser considerado eficiente se eu cumprir com todas as cláusulas que dizem respeito àquela quebra contratual. Pagamento da multa, indenizações e tudo mais. Ou seja, eu cumpro com tudo aquilo que é consequência jurídica do meu inadimplemento, do meu desfazimento do contrato, para poder contratar com terceiro e ainda assim auferir maiores lucros. Tá bom? E isso não se confunde com oportunismo, porque todos estarão recebendo aquilo que lhe é de direito diante da circunstância. Ok? Pessoal, era isso então que eu tinha para falar com vocês na aula de hoje. E na próxima aula, então, começamos um tema novo, ok? Muito obrigado e até a próxima.